Oi, gente, boa noite, na paz de Jesus. Você que está conectado aqui no Reconectando a Palavra, hoje com um psicólogo, com meu amigo também, seminarista, e em breve o pastor Márcio, com sua esposa, a Érica, que tem abençoado demais a obra aqui na PIB de Realengo. Queria pedir que você me ajudasse para saber se o áudio está legal. Hoje eu estou aqui na igreja, então a gente está meio adaptado aqui com a internet, perdão aí pelo atraso. Vai, então, compartilhando com amigos, compartilhando com parentes, para que essa live possa chegar a um número mais expressivo de pessoas. Vou chamar o Márcio aqui, para que a gente possa... obrigado, Érica, o áudio está legal, glória a Deus por isso. Olha aí, reverendo Márcio, tudo bom, Márcio? Boa noite. Boa noite, Richard, boa noite, gente. É um prazer estar com vocês e o assunto de hoje é muito legal, né? Tá pipocando aí na internet e é bom que a gente entenda um pouquinho os porquês das pessoas terem hoje os bebês reborns, e a gente vai entender algumas coisas bem legais, bem relevantes, entender a importância deles também para o processo psicoterápico. Então, vamos em frente que vai ser legal. E olha, eu estou muito curioso, né? Sempre uma palavra de sabedoria do Márcio, até também pela sua caminhada cristã, pela sua área, né, que é a área de psicologia, pela sua experiência. Márcio, antes de mais nada, eu queria pedir que você pudesse se apresentar, né? Quantos anos você tem, se você puder falar, casado ou não, filho ou não, para aqueles que ainda não conhecem, porventura alguém que não conhece o Márcio, possa, então, te conhecer um pouco melhor, né, desse início aí de live. Muito bem, gente. Eu sou Márcio Carvalho, né, sou psicólogo, sou casado com a Érica Carvalho, que também é psicóloga. Sou pai de um jovem chamado João Vitor, hoje tem 14 anos, né, no início da adolescência. E é um prazer enorme estar com vocês nessa noite. A nossa caminhada com família, já há 18 anos, a gente trabalha com família, atendendo família, caminhando com família, palestra para família, atendimento, família, casal, indivíduo. Hoje nós, a princípio, só fazemos atendimento, tanto eu quanto a Érica fazemos atendimento online, para adolescentes, jovens, adultos e casais. Você vai ver aqui embaixo na descrição, em algum momento eu vou voltar a falar sobre isso, mas aqui embaixo na descrição tem um convite para você que é casal, né? Se é casado, se é noivo, se é namorado, está em um relacionamento sério, tem um convite para você clicar aí, ó, no link Pensando a Vida 2. Esse é um grupo que nós criamos, onde nós vamos oferecer, em breve, agora no início do mês, um curso para casais. São 10 temas relevantes e estruturais que certamente vai fazer uma diferença na vida de vocês, porque já são 18 anos fazendo isso e temos tido um resultado assim, absurdo na vida dos casais que eu coloco em prática. É um conteúdo todo nosso, não tem nada a ver com esses cursos que existem aí. Então, vocês que participarem, vocês vão ver o diferencial, além da experiência, né? Já há 18 anos fazendo isso. Então, por nós, já passaram mais de 1.500 casais, para você ver a relevância do curso, o comprometimento que a gente tem com o conteúdo, a importância que a gente sabe desse conteúdo na vida de vocês, para a saúde de vocês e para a saúde familiar de vocês. Então, você que tem interesse em ter mais informações sobre esse curso, que nós vamos abrir agora no início do mês, clica aí no link ao lado da expressão Pensando a Vida 2, que você vai ser automaticamente jorado para o curso, e quando nós abrirmos as inscrições, as primeiras pessoas que terão acesso à inscrição serão as pessoas que estarão dentro do grupo. Depois é que nós vamos abrir para fora. Então, não perca a oportunidade, porque muita gente que já fez o curso, já pediu para fazer o curso de novo, e grande parte delas a gente só não deixou por falta de vaga, né? São poucas vagas, então não perca a oportunidade. Eu sei que isso vai ser uma bênção na vida de vocês, porque essa tem sido a nossa experiência, né? Como o Richard falou, eu sou seminarista, estou terminando o seminário de teologia agora em junho, início de junho, em breve fazendo meu concílio, né? Se a misericórdia de Deus me alcançar e eu for aprovado, em breve eu estarei sendo ordenado para seguir a missão daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Somando a isso,
ao conhecimento da psicologia e de outras áreas afins que têm contribuído para a reflexão por esse dia, por esses dias, pela qualidade de vida que a gente tem vivido, pela sociedade que a gente está incluindo. Então, basicamente é isso, né? Nós trabalhamos com isso já há 18 anos. Então, esse é o nosso chamado também para a palavra, mas enquanto ministério específico é trabalhar com famílias, né? É o que nós temos feito com prazer e a gente sabe a importância disso na vida de vocês, para que vocês tenham saúde, a fim que os filhos de vocês também tenham saúde. É isso, gente. Basicamente, é isso aí. Márcio, eu postei aqui a arte agora, nesse momento. Ela está na tela, tem um QR Code ali também. Eu acredito que no QR Code, até no link da descrição, tem acesso a um grupo, né? Sim, é o mesmo grupo. É o mesmo grupo, ó, Pensando a Vida 2. Ou clicou lá, ou pegou aí, botou a câmera aí no QR Code, automaticamente ele vai te levar você para lá. Então, não perca a oportunidade, gente. São poucas vagas e eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um diferencial, vai mudar a vida de vocês, porque a gente sabe o que a gente ensina. E o conteúdo, ele não é só, Richard, fruto da minha formação, das minhas especializações, mas é fruto da minha escuta nesses 18 anos. Então, a gente foi mapeando assuntos e a gente entendeu os assuntos mais relevantes, mais estruturais, para que, através desse conhecimento, o casal possa ir construindo um projeto de vida. Eu vou ensinar vocês a fazer um projeto de vida 2, enfim, vai ser bênção. Então, não perca, divulgue aí para os amigos, para os irmãos, para os colegas, coloque aí nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar e abençoar mais gente. Exatamente, com certeza. Queridos, essa live, ela tem a intenção também de que você possa fazer as suas perguntas, porque nós vamos falar desse assunto, de bebês reborns. Talvez você tenha uma dúvida, né? Alguma questão aí. Eu queria que, nesse primeiro momento, nós pudéssemos ver aqui, Márcio, eu tenho um vídeo aqui, é um vídeo que já circulou bastante, quero ver a sua opinião desse vídeo aqui. É um vídeo de alguns segundos apenas, mas para a gente começar, então, a pensar sobre isso, que você, não sei se você viu, Márcio, se você viu, o que você acha desse vídeo aqui? Vamos olhar aqui rapidinho. Tá aqui, gente, ó. Olha aí. Olha o grau da loucura. Moça, o que é isso nesse carrinho? Não filma, não te dei autorização de filmar meu filho. Não filma, me respeita. Como assim? Me respeita. E você ainda quer pegar preferencial? Oxi. Ah, agora pronto, tem que dar satisfação pra você, garoto. É meu direito preferencial, eu tô com um bebê e eu vou passar. Isso não é um Pode bebê, chamar o gerente, ó. viu, moça? Isso não, Pode chamar o gente, gerente, eu vou passar aqui. Isso sim. não é um bebê. Isso não é um bebê, você tá louca. Liga pro CAPS. Liga pro CAPS, que deve ter o CAPS Reborn agora. Você tá assustando meu filho? Você tá precisando do CAPS Reborn. Você tá assustando meu filho? É isso. Já que tem tudo Reborn, você tá precisando do CAPS Eu Reborn. vou chamar a polícia. Eu não te dei direito de filmar a minha imagem, nem a imagem do meu filho. Gente, vocês viram, né? Eu vi filmando ela pediu ajuda para todos os funcionários do mercado. Chama essa gerente lá, viu, moça? Que eu quero ver se eu não vou ser atendida com um bebê aqui. no carrinho. Eu vou mostrar para vocês. Não filma. Eu vou mostrar para vocês. Não filma. Não empurra meu celular então também. Não filma. Eu não tô filma. relando em você. Não filma. Não te deu autorização. Eu vou mostrar. Já tinha visto, Márcio, esse? Não, eu vi um outro aí recentemente também que está pipocando, mas quer que eu comente sobre ele? O que você acha, né? Fala do CAPS. Algumas pessoas, Márcio, me perguntaram o que é o CAPS. O que é o CAPS? É o Centro de Atenção Psicossocial, né? Você tem vários, você tem para adultos, você tem para adolescentes, então tem um CAPS que é 24 horas, em função das necessidades, você tem diversidade de CAPs, né? Para algumas questões mais específicas. Mas é um serviço público oferecido pelo governo, que existe em vários lugares, né? Aqui, por exemplo, na Solacap, do lado daquela clínica, não, do Massal Gouto, tem um CAPS, né? Então, geralmente para trabalhar pacientes, pessoas com problemas mentais. Então é isso, é o Centro de Atenção Psicossocial.
E, de fato, assim, como você vê, Márcio, uma situação como essa, teve uma situação também, foi muito famosa, foi a pessoa que foi no hospital, né, levou esse boneco, né, chamado bebê. Como você vê isso, né? Alguns dizem que a sociedade está adoentada. De fato, assim, como você vê esse momento que a gente está vivendo? Né? Não, a gente fala desse, mas tem outros, né? Se a gente olhar, como você falou, a questão da palavra, Paulo fala sobre os inventores de males. Quando a gente pensa nisso, né, eu também vou para a questão psicológica. A gente tem a sensação de que a produção do mal é só produção para o outro. Mas o maior mal que se pode fazer é o mal que se comete contra si mesmo, né? Então, você vê que o estado de adoecimento da sociedade que a gente vive está tão grande que é quase uma esquizofrenia social, aonde a gente vive num tempo de adoecimento, num tempo de desconfiança. Você vê, por exemplo, roubo o tempo todo, assalto, sequestro, você vê corrupção o tempo todo. Isso vai gerando nas pessoas não só uma desconfiança, mas uma falta de esperança com relação à própria vida. E para que essas pessoas possam suportar a realidade, elas precisam, em grande parte delas, gerar uma nova realidade. Né? Por exemplo, quando você vê uma pessoa que mente muito, né? Já disseram que quando você mente várias vezes sobre a mesma coisa, aquilo acaba se tornando verdade para você, porque você cria uma nova realidade. Você gera na sua memória uma falsa memória com relação àquilo, você acaba acreditando que aquilo aconteceu. Isso é uma mudança de realidade, porque aquilo não aconteceu. Então, quando a gente olha para o vídeo, né, uma das questões que levam a pessoa a ter um bebê reborn, né, eu vou falar um pouquinho sobre só de início, né, mas só respondendo a sua pergunta, é essa necessidade do distanciamento da realidade. As pessoas precisam criar uma realidade paralela para suportar a realidade real. Portanto, elas criam uma realidade imaginária para dar suporte à realidade real, né? A esquizofrenia faz isso. Ela cria uma realidade na mente da pessoa. Por exemplo, a pessoa, quando está ouvindo vozes, ela está ouvindo vozes mesmo. Só que não tem ninguém falando, mas ela está ouvindo vozes. Ela está vendo coisas, só que não tem coisa ali. Então, ela cria uma realidade para dar suporte. Ou seja, porque, de alguma forma, se desestruturou e ela precisa criar essa realidade para gerar uma nova estrutura, porque senão fica todo descompensado. Então, quando você olha essa pessoa que se diz mãe, né, ela, de fato, acredita que tem um bebê. Então, existem vários motivos que levam, a gente vai falar sobre eles, vários motivos que levam a pessoa a ter bebê. E um deles é isso, gerar distanciamento da realidade. Então, eu preciso de algo que eu crio, que eu imagino, e em função disso eu vivo com essa realidade acreditando que isso é de fato verdade. Então, por exemplo, os bebês reborns, essa ideia dos bebês, né, que são bonecos, isso começa no início da década de 90 lá nos Estados Unidos, onde os artesãos, né, que trabalham com boneca começaram a perceber que precisavam dar mais realidade aos bonecos. E os bonecos eram feios, né, eram frios, era boneco mesmo, você via que era uma boneca, um boneco. E aí começaram a mudar as características, mudar textura de pele enrugada, olhos cada vez mais semelhantes, tentando trazer uma semelhança a um bebê de verdade. E isso acabou produzindo um comércio, né? Então, o bebê reborn, ele significa renascido, né? Que reflete a ideia de quê? De dar vida, dar uma nova vida a um boneco que não tinha vida. Então, aquele boneco do jeito que era, na medida em que ele modifica, é como se ele estivesse dando uma nova vida para esse boneco. E, a partir disso, as pessoas passam a se relacionar com esses bonecos, né? Claro, eu estou falando isso a nível de adoecimento.
terapeuticamente tem uma função. Mas, de forma adoecida, as pessoas passam a se relacionar como se, de fato, o bebê fosse uma criança verdadeira. Então, você vê, ali é um exemplo, eu vou falar, estou falando desse exemplo, vou falar de mais dois. Ali é um exemplo, claro, de uma mulher que está totalmente descompensada da realidade. Porque é visível que o boneco dela, assim, me parecendo ali, eu olhando ali pelo vídeo, parece que o boneco dela não é tão real quanto outros bonecos que a gente vê. Tem bebês reborns que você olha assim, dá a sensação de que é uma criança mesmo. Se o boneco se mexer, você vai achar que é uma criança mesmo. De tão perfeito que é. Eles falam de valor, né, Márcio? Esses mais valores que beiram de 10 a 20 mil reais, né? Algumas coisas assim. Eu fiz uma pesquisa, né? Por exemplo, os bonecos mais baratos entre 700 reais, aqui no Brasil o mais caro 7 mil, mas tem boneco importado que chega a 40 mil reais. Entende? Então, para você ver o nível de perfeição que é. Eu acredito que daqui a algum tempo os bonecos vão falar, os bonecos vão se mexer, né? Talvez não tenha esse movimento todo que a gente tem, mas vai começar a produzir movimento para dar cada vez mais realidade à coisa. Então, aquele boneco ali visivelmente, ele não era um boneco com características bem reais, né? Estava meio distanciado, mas mesmo assim, independentemente se o boneco não parece exatamente uma criança, na mente dela, aquele boneco, aquele bebê é uma criança. Por isso que ela tem o comportamento que tem, né? Então, você citou o outro exemplo da menina que foi para o hospital, né? Aquilo ali foi uma simulação, eu vi o caso. Ela foi fazer uma simulação, né? Porque ela é uma estudante de pediatria, né? Ela é médica, então está aí na questão de medicina. Então, ela fez uma experiência e ela foi para o posto para ser atendido, como se estivesse levou bolsa, levou mamadeira, levou fralda, isso aí, ó. Né? Levou fralda, levou tudo, levou cartão de vacina, levou certidão de nascimento, como se estivesse levando um filho exatamente para o médico. Agora, percebo o nível de adoecimento do ser humano com relação a isso é tamanho, né? Porque o que a gente tem visto hoje, essa diversidade de maneiras de adoecer, de se adoecer, ou talvez se proteger da doença. Por isso que eu disse que as pessoas buscam artifícios para sair da realidade, para lidar com a sua realidade que é dolorosa, né? Como se criar uma realidade paralela mudasse a sua realidade real, porque aqui encontra todo dia. Tem um outro caso que eu assisti essa semana, que uma advogada, ela foi procurada tinha um casal, né, um casal casado, e tinha um boneco, né, um bebê reborn, sim, maravilhoso, né, parecia uma criança de tanto tamanho e perfeição. E eles estavam ganhando dinheiro na internet com vídeos, por causa do boneco. Só que o relacionamento não deu certo. E agora? Parece que o marido pegou o boneco, fugiu com o boneco, e aí a mulher foi procurar uma advogada para entrar na justiça para requerer o direito da guarda do boneco. Ou seja, complicado, porque isso não tem esse precedente na justiça. Aí você vê que, olha só, gente, embora pareça que é uma disputa por uma afetividade, aquele marido era tão apegado àquele bebê, aquela criança, aquela suposta criança, mas aquela esposa também era muito apegada. O problema é que não podia comprar um outro boneco igual. Por quê? Porque a briga, de fato, não era pela afetividade, mas pela utilidade do boneco. Eles estão preocupados em quem ia administrar aquilo que chega por causa do boneco. Entende? Então, isso, para você ver o nível de adoecimento, não é só pelo fato de lidar com, tentar dar vida a alguma coisa que não tem vida,
é se utilizar desse artifício para se autopromover, para gerar recurso para si mesmo. Então, o boneco, né, por exemplo, como se fosse talvez uma criança, talvez a briga não seria para ter a guarda da criança, para cuidar da criança, mas para cuidar daquilo que a criança gera. Você vê o tamanho do nível de adoecimento. E isso já acontecia com pessoas, né? Às vezes a pessoa quer tomar conta de um órfão ou de um filho, que ele tem uma herança agora. Sim, foi o que eu acabei de falar. Sim. Ô, Márcio, a Lulima, acho que é Lulima, né? Ela fez uma pergunta aqui. Ela disse que há especialistas que diz que é uma das consequências da pandemia. Foi isso também? Isso também se dá pelo isolamento social, Márcio, da época da pandemia? Sim. É isso que ela pergunta. Sim. Porque, por exemplo, um dos sinais de comportamentos que mostram quando a pessoa está buscando fugir da realidade é o isolamento. Né? Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo quando eu falo para casais. Vamos supor que o Richard estivesse cansado. A gente está cansado de viver aqui na cidade, é barulho, é buzina, trânsito, engarrafamento. Aí fala, gente, eu vou morar lá em cima da montanha. Morar lá em cima da montanha, porque lá nem avião passa. Ou seja, eu estou buscando o quê? Isolamento. Estou buscando viver só. Sim. Só que ele não percebe, né, que todas as vezes que ele acordar de manhã e lembrar, por que eu estou morando aqui em cima da montanha? Ele vai lembrar, estou morando aqui da montanha para não morar lá embaixo. Ou seja, estou lá em cima, mas eu não me desapeguei de lá de baixo. Porque, na realidade, ele só está lá em cima por causa do lá de baixo. Ou seja, tudo que está lá embaixo também ele levou lá para cima. Então, as pessoas que, por exemplo, buscam solidão, isolamento, elas estão fugindo de algo, fugindo de uma realidade. Né? Quando as pessoas, por exemplo, gostam de... Né, eu não tenho animal, não tenho cachorro, mas as pessoas gostam de cachorro, e legal, porque quem gosta de cachorro, mas muita gente prefere o cachorro do que se relacionar com gente. O cachorro não discorda de você, não. Não discorda. O cachorro é legal, né? O cachorro só late. Late, come, dorme, briga comigo, entende? Aí é bom ser amigo do cachorro. E não que não ter o cachorro não seja legal. Mas as pessoas substituem. Por quê? Porque elas estão cansadas, elas não estão conseguindo mais se relacionar, porque o relacionamento humano cada vez mais está se tornando impossível. Né? Por isso que a solitude hoje, né, que é uma solidão escolhida, é quase uma urgência, uma necessidade. Às vezes a gente precisa se ausentar mesmo, para estar bem. Então, essas pessoas, por exemplo, na pandemia, onde a gente não podia fugir para lugar nenhum, não estar com ninguém, imagina a pessoa ficar consigo 6 meses sem poder sair, ou sair só em caso de emergência. A pessoa precisa se relacionar com alguém. Então, é muito natural que a pessoa que está só, e principalmente quem não tem relação de amizade, quem não tem uma relação boa com a família, vai ficar só. Né? E o Freud já disse que a solidão nos possibilita a loucura. Né? Você imagina, o Richard, todo dia você acordar lá em cima da montanha, não tem avião, não tem ninguém para falar contigo, você pode chegar um dia e acordar e pensar assim, cara, será que eu estou vivo mesmo? Será que isso aqui não é a Matrix? Né? Quem diz que a gente está vivo é o outro, porque é com o outro que eu estou me relacionando. Se eu estou me relacionando com o outro, significa que eu estou vivo. E eu só estou só. Eu posso beirar a loucura. Então, na pandemia, que é esse tempo do isolamento, esse tempo do não poder estar, as pessoas precisavam colocar essa necessidade de pertencer a algo ou pertencer a alguém em coisas. Né? Seja no cachorro, seja no bebê, seja no trabalho online, alguma coisa, ela precisava se conectar com algo. Então, claro, na pandemia é também um possibilitador para que essas pessoas que estavam
isoladas, elas pudessem ter um possível relacionamento humano com alguém. Claro, né? Partindo do princípio que a pessoa, ao se relacionar com o boneco, né? O boneco é porque é boneco, tá? Chama-se bebê reborn, mas é um boneco, a gente sabe que é um boneco, então não é um bebê, né? Então, eu estou me dirigindo àquilo que é e não àquilo que parece ser. Então, a pessoa se relacionando com o boneco, ela acredita, de fato, que ela está conversando com que a criança que o boneco está ouvindo, que o bebê está ouvindo, que o bebê está compreendendo, que o bebê está podendo ser educado, que ele está aprendendo. E aí ela mantém conexão, porque, Richard, conexão é algo, conexão afetiva é algo que está em nós desde sempre. Quando a gente vai à teoria do apego do John Bowlby, né, que é a teoria, que ele é um psiquiatra e psicanalista, lá da década de 50, ele fala que dessa necessidade de conexão, que ela é inata em nós. A gente precisa estar com o outro. Por isso que nós só somos seres humanos porque a gente se relaciona com humanos. A gente aprende, nasce, né, mas a gente se transforma um ser humano na convivência com humanos. Grandes estudos mostraram que muitos bebês que foram abandonados em floresta, que foram... tem um caso muito famoso que ele foi cuidado por um macaco, um gorila. Quando tentaram trazer ele para a cidade, para coisa, ele morreu. Entende? Porque não era humano. Não era humano. Então, na realidade, essa necessidade de pertencimento, essa conexão, é porque todos nós precisamos pertencer a algo. Por exemplo, quando a pessoa chega numa igreja e ela é muito bem recebida, ela é muito bem cuidada, ela é chamada para participar, ela começa a sentir que faz parte. E não só está na igreja, mas ela passa a fazer parte. Né? Então, todos nós, quando nascemos em uma família, a gente precisa ter essa sensação que o Bowlby fala, né, na teoria do apego, dessa necessidade da gente se conectar emocionalmente com alguém. Eu preciso encontrar essa conexão. Se eu encontrei, eu preciso manutenir. E se eu não encontrei, nem estou manutenido, eu preciso resgatar isso, porque todos nós precisamos pertencer a algo. Eu poderia dar N exemplos de atendimento, né, como psicólogo, de pessoas que sempre disseram, olha para mim, eu não sei quem sou. Por quê? Porque ela não pertence a ninguém. Nós somos, a nossa identidade, ela é desenvolvida a partir de algo, a partir de uma convivência, e a gente vai se transformando. Porque a criança, inicialmente, só se relaciona com a família, ela cria sua identidade a partir da família. Mas a partir do momento que ela vai para a escola, que ela vai aumentando a sua relação social, a sua identidade vai mudando, porque ela vai se conectando com mais pessoas. É interessante. O Leidson, o Márcio, está fazendo uma pergunta interessante. Será que mulheres que não podem ter filhos, por algum momento, pode gerar uma dependência perigosa para elas, né, no caso de adotar um bebê reborn, nesse boneco? Sim, com certeza. É a menor dúvida. Né? Se a gente fizesse uma pesquisa, né, se fosse possível fazer uma pesquisa das pessoas que têm um boneco, você vai ver que possivelmente grande parte delas são mulheres que ou perderam o bebê, ou são mulheres que não podem ter filhos. Entende? Por quê? Porque o desejo materno, na palavra não é desejo, mas de forma inata está na mulher a capacidade de gerar. Se ela vai querer ou não, se ela vai desejar isso ou não, é uma outra história. Mas está nela isso. Tanto que o homem não gera, né? O homem não gera a criança. Ele contribui para a geração, mas é a mulher que, né, é que vai gestar a criança. Então, se essa mulher não pode, ou se ela perde, a fim de que amenizar a dor desse luto, né, é utilizado. Né, terapeuticamente é utilizado, mas, né, para ajudar essa mãe a se dissociar, a se distanciar
dessa perda, vai trabalhar para ajudá-la na perda e não para substituir a perda. O problema é isso, é quando as pessoas não conseguem trabalhar os seus lutos, as suas perdas, os seus traumas e começam a utilizar substitutos para isso. Na realidade, ela só está fazendo um processo que a gente chamaria de sublimação. A gente vai transferindo, tirando daqui e botando ali. Uma coisa que é muito, né, que nada tem a ver com o bebê, mas que acontece muito, são mães e pais que começam a desenvolver um movimento ou uma ONG em função do que aconteceu com um dos filhos. Entende? Toda aquela energia que ele deseja, ela precisa ser deslocada para algum lugar. E ela começa a servir, começa a ajudar pessoas que passavam pelo mesmo problema. Porque essa energia precisa ser compartilhada, senão adoece. Então, é verdade que mulheres que perderam filhos vão se apropriar, sim, mas terapeuticamente tem uma função. O problema é que quando pega essa criança para substituir aquela e se relaciona com essa criança como se essa criança fosse aquela, como se fosse uma criança verdade. Então, toda vez que você... Só fechar aqui, isso. Toda vez que você vê alguém se relacionando com um boneco, dando a ele realidade de vida, como se aquele boneco, se aquele bebê fosse um bebê humano mesmo, real, isso revela um adoecimento. Entendi. Então, Márcio, pegando o gancho da pergunta do Leite, até o pastor Vitor colocou que ele viu uma reportagem que os bonecos sob encomenda podem chegar a 30 mil reais aqui no Brasil, né? Mas eu queria pegar um gancho na pergunta do Leidson da seguinte forma. A grosso modo, nós sabemos que os bebês podem ser usados por questões terapêuticas, né? Em caso de luto perinatal, o lado positivo, a criança perdeu ali, a mãe, né, melhor dizendo, perdeu o bebê. Existe, então, do lado positivo como instrumento terapêutico desses bebês? Sim. Esse período perinatal, né, ou neonatal, o período perinatal é o da gravidez até o final da gestação, e o neonatal é a partir do nascimento até que a criança seja chamada de fato bebê, né, tem um outro termo que usa, daqui a pouco eu me lembro, enfim, né, quando a criança nasce, né, e aí a partir do nascimento que a gente chama período neonatal, né, ou nascimento. Algumas mulheres, por exemplo, que perderam o filho durante a gravidez ou logo após o nascimento dela, elas vão utilizar esse boneco, mas claro que isso é com acompanhamento profissional, né, a mãe pega e faz sozinha, porque senão o que acontece? Ela tende a substituir a coisa. Então, ela precisa ter um acompanhamento profissional para ajudar a lidar com o quê? Com esse vazio da perda. Porque aquela mãe andou com aquela criança há 9 meses na barriga. Está vivendo ali. Para ela, a criança está viva. Ela só não está no mundo externo, mas ela está viva. Ela se mexe, ela dá um chute, né? Ela está lá. Então, a mãe, né, mais do que o pai, claro, ela está vivendo esse processo, ela está imersa nesse processo. Então, aquela criança faz parte do futuro dela. Quando uma criança, isso não é só com bebê, entendo que quando um filho nosso morre, que inverte a ordem natural, né, porque os pais têm que ir primeiro, um dos grandes problemas da dificuldade da gente, que a gente precisa ajudá-los a elaborar esse luto, é que parte do futuro dessas pessoas foi confiscado. Porque no futuro desses pais, aquele filho estava lá realizado, trabalhando, construindo a sua família, quem sabe gerando netos, né, para que o vovô e a vovó possam curtir os netos. Então, essa mãe que está gestando durante 9 meses, ela, no futuro dela, aquela criança já está correndo em casa. Ela já está levando aquela criança para a escola. Ela já está pensando naquela formatura da escola. Entende? Então, essa perda que pode ser ainda na gravidez, né, no aborto espontâneo ou por algum problema que tem que interromper a gravidez, ou logo após o nascimento, né, a palavra que ele lembrar é recém-nascido, né, que seria o período neonatal, a perda existe. Porque quando a gente fala, né, separando duas palavras que parecem ser próximas, mas elas têm diferença. A crise
é viver a possibilidade da perda. E o luto é viver a realidade da perda. A perda já aconteceu. Então, essa mulher, né, essa mãe em potencial, ela precisa aprender a lidar com o luto. E o boneco vai ajudá-la a lidar com essa perda, né? Então, com certeza, tem profissionais, tem psicólogos que são especializados nesse tipo de intervenção, não o meu caso, né? Até porque dentro do hospital eu jamais trabalharia, não tenho a menor vocação para isso, né? Mas que vai ajudá-la com o boneco a se desprender dessa realidade, a viver o luto. A mãe vai poder expressar para esse filho o carinho, o desejo, ou seja, ela vai poder ter contato com esse bebê, né, temporariamente substituto, podendo dar a ele o que ela daria se ele estivesse vivo, mas levando a compreender que, de fato, ele não existe. Então, terapeuticamente, é usado sim. Ô, Márcio, você já, por acaso, já atendeu algum paciente que se utilizava de bebê reborn? Não. Nunca passou por essa situação? Não, por mim não, né? Mas, bom, vamos pensar aqui. Se a pessoa, quando alguém me procura para atendimento, eu sempre trabalho com a necessidade da pessoa, com a demanda dela. Não cabe a mim, como psicólogo, dizer para ela que o bebê não é de verdade. Entende? Não cabe a mim, que a verdade é dela. Mesmo que a verdade seja a verdade mais louca do mundo, mas é dela, né? Eu vou entender o porquê que ela estará ali, né? Se ela, por exemplo, for para ali e dissesse, né, que estou tendo dificuldade em relação com meu filho, porque ele não me responde, aí eu teria que ajudá-la nesse processo de trazê-la para essa realidade. E entender que lugar esse bebê ou esse boneco ocupa na vida dela, qual é a função, entende? Para ajudá-la nesse processo. Mas eu nunca recebi ninguém com essa demanda, não. Mas é necessário, né, a partir da necessidade da pessoa, o que ela vem buscar, se tem a ver com o bebê reborn e entender a função disso na vida dela. Você acha, Márcio, você pensa que a sociedade, né, aí falando aqui do Brasil, né, ela está preparada para o uso desses bonecos como terapia? Você acha que era necessário, de repente, já nas faculdades, de repente alguém já dá como início, né, esse tratamento? Como é que você vê isso? Porque para muitos é uma novidade, né? Eu digo até por mim mesmo. Eu não sabia da utilização desses bonecos em terapias, né? Você acha que a sociedade, de forma geral, ela está preparada para usar essas tecnologias? Essas novas ferramentas, né? Como ferramenta, que eu digo? A gente partindo do princípio que toda intervenção psicológica, ela tem base, ela tem fundamentação em alguma abordagem, algum direcionamento, inclusive autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu não sei se quantificar, né, porque como não é minha área de interesse e nem de atuação, mas eu acredito que bonecos já sejam usados há muito tempo. A diferença hoje é que esses bonecos estão tentando humanizá-los mais ainda. Então, terapeuticamente, isso para a pessoa que está na terapia utilizando aquele boneco, ela faz uma conexão com algo que é muito, muito próximo à realidade. Mas como a gente vê, a gente sabe que hoje a gente tem uma sociedade que ela é automedicada, as pessoas pegam as coisas e usam, porque alguém usou e ela usa em si mesma, as pessoas podem começar a fazer por si mesmas, achando que vão conseguir sem direcionamento, só vão adoecer. Por quê? Porque, de alguma forma, vai gerar um apego. Ninguém vai comprar um boneco desse que é caro, simplesmente porque gosta de boneco. Muito difícil. Tem um motivo pelo qual. Então, se a pessoa não consegue entender o que a leva a comprar esse bebê reborn,
ela pode estar se auto-sabotando ou se auto-enganando, dizendo que é para alguma coisa, mas na realidade é por um outro motivo que está adoecendo sem que ela perceba. Então, a sociedade, enquanto sociedade preparada, possivelmente não, porque a gente está vendo o nível de adoecimento dos mais diversos. Mas como profissionais que atuam nessa área, eu acredito que seja um recurso terapêutico possível, até porque isso já é usado há tempo, não é nada de agora. O que a gente vê agora pululando aí, pipocando na internet, porque a gente está vendo os vídeos, né, do bebê, das pessoas fazendo, acontecendo, esse que nós vimos aí da menina aí no mercado, né? Então, está mostrando o adoecimento. Mas dificilmente a gente está vendo aí, está passando na internet, ele sendo usado como ferramenta terapêutica, entende? Até porque isso não vai dar Ibope, porque dar Ibope é loucuras, né? Já viu na internet? Na internet que dá Ibope não é reflexão, é barraco, entende? É isso que dá. Então, você vai ver lá, pega lá o vídeo de alguém usando terapeuticamente, 1000 curtidas, da pessoa fora da realidade, 100 milhões. É isso aí, que o povo gosta disso. Então, a sociedade preparada não, tá? Verdade. Eu acho que é a Lulima, de novo. Boa pergunta. Olha, Márcio, essa é boa. Como a igreja deve proceder em relação a esses casos? Pessoas indo para a igreja ou acreditando que é o seu bebê. Me perguntaram se aparecer alguém para apresentar na igreja, meu bebê reborn para apresentar, como é que faz? Então, como está falando de igreja, essa aí acho que é melhor você responder do que eu, né? Olha, claro, gente. Deixa eu só fazer a minha pontuação, mas eu acho que essa é boa para você responder. Claro, né? Vamos supor que daqui a algum tempo, se Deus permitir, eu seja ordenado, chega alguém para apresentar. Claro que não, gente. Claro que não. Deus se relaciona com pessoas. Jesus morreu por pessoas, ele não morreu por coisas. Coisas existem por nossa causa, por isso que o homem está... a supremacia da criação é o homem. As coisas estão subordinadas ao homem, para que o homem a dominasse. Então, coisas não vou apresentar coisas, né? É igual quando a gente consagra alguma coisa, quando aquilo deixou de ter função, perdeu o propósito. Então, eu levaria? Não, eu buscaria orientá-lo. Agora, claro, né? As pessoas têm liberdade de viver as suas loucuras, né? Porque elas são livres, né? Mas toda liberdade também se encontra com... Todo direito se encontra com o direito do outro. Então, se algum pai e mãe levasse um bebê desse para ser consagrado, menor condição, né? O mesmo pé que chegou ia voltar, né? Claro que eu ia conversar e orientar, vamos marcar um gabinete, vamos entender isso, né? Mas não, posso apresentar um boneco como se fosse gente, só porque é o desejo deles consagrar a Deus, entendeu? Enfim, é loucura, gente, é só mais um louco. A Lulima, eu acrescentei aqui a apresentar, porque realmente me perguntaram isso, né? E o Márcio já respondeu muito bem, exatamente, é o mesmo pensamento do meu. Ela diz, indo para a igreja com o bebê, né? Então, o meu pensamento, acredito que o do Márcio seja igual, parecido, a gente precisa conversar com a pessoa, saber as motivações que levam ela a estar vivendo essa chamada realidade paralela, né? Porque o nosso cuidado sempre é com o ser humano, com a pessoa. E aí tem que ter a contrapartida, né? A pessoa tem que desejar também, além de ser ouvida, seguir então os aconselhamentos. Não está longe de acontecer isso, como outras coisas que a gente, como sociedade, já está vivendo já praticamente todos os dias. Mas eu acho que sempre o ser humano, em primeiro lugar, em saber como e por que ele está vivendo aquilo e como ser ferramenta de Deus para que ele possa refletir sobre aquilo. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas parabéns, ótima pergunta. Mais ou menos porque assim, como é com qualquer erro, né, que o ser humano cometa, né, a gente sempre valoriza o ser humano. O ser humano é muito maior, é bem maior do que o seu próprio erro.
Eu não posso avaliar alguém pelo fato, eu tenho que avaliar pela sua história. Então, quando acontece alguma coisa, a gente precisa orientar, a gente precisa entender os porquês, né? Agora, é uma realidade mesmo, não duvido que daqui a algum tempo a gente encontre dentro da igreja gente, um casal, ou uma mãe, ou um pai, que leve um boneco e carregue como se ele fosse criança. Então, cabe a nós conversar, orientar, entender os porquês, ajudá-lo, né? Mas para que também a comunidade possa olhar para ele e ver nele a sua humanidade, né? E não ver só o seu eu, mas ver a sua humanidade. É o tempo que a gente vive mesmo. Ô, Márcio, eu tenho uma curiosidade. Eu sei que provavelmente não dá para responder assim, sabe? Não é fácil. Mas a gente ouve muito esse adoecimento da sociedade, né? A gente vê isso. E cada vez parece, a sensação que nós temos que está pior, né? E a pergunta que eu queria fazer o porquê que nos últimos anos nós temos visto esse adoecimento rápido, porque não é muito comum nós ouvirmos que a pessoa está com ansiedade, a pessoa está com depressão, a pessoa está com crises, né, de ansiedade. Então, isso se dá de forma geral. Por que a gente tem percebido isso a cada dia? É uma resposta bem ampla. Eu vou tentar de uma forma sintetizada responder. Todos nós, quando nascemos numa família, a gente absorve verdades, valores, em qualquer família, sejam eles quais forem, saudáveis ou deturpados. Quando a gente vai a uma expressão bem antiga, eu gosto dessa expressão, embora não esteja no texto dele, do Immanuel Kant, né, que é um filósofo moderno, A Crítica da Razão Pura é o seu texto, né, e não esteja lá com esse termo, mas ele foi parafraseado com esse termo. Ele diz que a gente tem uma atitude natural, que é esse conjunto de verdades que a gente absorve sem que a gente tenha pedido. Mas ele diz que é necessário que todo ser humano alcance a maioridade. E nada tem a ver com 18 ou 21 anos. Está dizendo, maioridade é o momento em que o indivíduo passa a fazer as suas escolhas e ser responsável pelas suas escolhas. Portanto, é reavaliar aquilo que lhe foi oferecido, para saber se é seu mesmo, até que ponto é seu. O que a gente percebe hoje, Richard, é esse nível de adoecimento, porque os valores de uma sociedade, que a sociedade ocidental, ela foi construída em cima dos valores judaico-cristãos. Só que hoje, cada vez mais, em função do capitalismo, porque é muito mais importante ter do que ser, parar é perder tempo é perder dinheiro, onde você é valorizado pelo que tem e não pelo que você é, vai produzindo em nós uma necessidade de parecer ser aquilo que a gente não conseguiria ser. E aí a gente vai vendo os personagens que vão surgindo. Se eu não me engano, em 2013, acho que foi 2013, eu não sei exatamente a data, tinha uma reportagem no UOL dizendo que na Coreia do Sul, né, onde as pessoas conseguem entrar, diferente da Coreia do Norte, né, porque o trânsito é mais difícil, existia um castelo que era uma prisão e que grande parte de personalidades daquele país iam para lá para passar 2 dias lá. As pessoas iam lá para ficarem presas. E a matéria disse que ao ser entrevistado, um dos entrevistados disse o seguinte: quando eu estou aqui, é o único momento na minha vida que eu consigo ser eu mesmo. Porque todas as vezes que eu saio daqui, eu preciso ser totalmente diferente que eu sou, porque eu preciso dar respostas a eles. Então, essa necessidade da gente ser aceito, da gente ser validado, como eu disse, quando você entra aí nos vídeos, o vídeo que bomba é vídeo de eu falando besteira, vídeo de gente, barraco, vídeo só produzindo mal. Se você pega vídeo onde faz as pessoas pensar e refletir, as pessoas não querem pensar, porque pensar dá trabalho. E aí,
a gente vai ficando naquele lugar comum de todo mundo, onde a gente nem percebe que as pessoas estão no buraco. Só que tem tanta gente no buraco que as pessoas já não mais veem o buraco. Então, elas têm a sensação que está tudo bem, porque ela, pelo menos, ela também não está sozinha. Se tiver um buraco, não está sozinha. Então, dá aquela sensação de que, pô, eu não estou perdendo, eu estou igual a todo mundo. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ficar no prejuízo. A ideia de, para quem quer ganhar a sua vida, precisa perder, isso não cola. Por isso que o evangelho não é atraente, ele é repelente para muita gente. Por isso que a mensagem da cruz é uma loucura. Por quê? Vai na contramão da realidade. Então, hoje, quando a gente olha para a sociedade, é a sociedade feita de personagens mesmo. Todo mundo quer parecer ser. Olha para o Instagram das pessoas. Só tem gente na vitória. Ninguém compartilha a derrota. Todo mundo está reinando em vida. Né? Eu vou dar um exemplo de um atendimento. Eu estava ainda na minha ex-igreja e atendi um casal. O casal foi lá, a mulher xingou o marido de tudo que é possível, né? Do ruim para o péssimo, né? Esculachou o marido. E aí, no domingo seguinte, isso foi numa terça-feira, o atendimento, no domingo seguinte eles estão andando pelo corredor de mãozinha dada, cabecinha no ombro, tudo feliz e contente. Entende? Personagem, gente, personagem. Entende? Porque a gente precisa parecer ser, para ser aceito. Porque a gente está tão adoecido, Richard, na nossa humanidade, que a gente não consegue ficar consigo mesmo. Né? E todas as vezes que o indivíduo consegue desenvolver uma relação consigo tão bem, tão prazerosa, ele jamais estará sozinho, porque ele estará na sua própria companhia. Então, o adoecimento está tão grande que faz com que a minha vida é tão ruim, está tão sem qualidade, que eu preciso estar com qualquer um, menos comigo. Então, as pessoas se permitem e elas vão adoecendo. Então, será que tem jeito para essa sociedade? Não, eu não acho que tem jeito, não. Claro, a gente entende, né, em Cristo que é possível, desde que as pessoas queiram, mas pelo desejo humano, não, é só ladeira abaixo. Olha para onde a gente está indo, gente. Cada vez mais a gente está se distanciando, a sociedade está se deformando, a minoria está prevalecendo, o que é errado está prevalecendo sobre o que é certo, e aí é o que é. Entende? Então, como é que a gente pode ter esperança para uma sociedade dessa? Não tem esperança não. Eu tenho esperança na minha qualidade de vida, na minha família. Tenho esperança que alguns possam também fazer boas escolhas, apesar disso. Mas que essa sociedade está adoecida, vivendo personagens, vivendo superficialidade. Por isso que as relações terminam rápido, porque elas não têm raízes. Quando vem a tempestade, derruba a árvore, porque não tem raiz. As pessoas entram e saem do relacionamento porque hedonismo, é prazer o tempo todo. Elas não querem amadurecer, elas não querem crescer, elas não querem comprometimento, elas querem só prazer. E prazer tem que ser para agora. Então, se eu vou ficar pensando, não, pensar eu perco tempo. Então, é adoecimento mesmo. Então, poderia elencar outros pontos, né? Sim, mas é isso mesmo. É uma sociedade superficialidade, uma sociedade de imediatismo, uma sociedade feita de personagens. E muito relativismo também, né? Não tem mais o princípio, é relativo. Depende, é aquela história do depende, né? Então, a Lulimba está perguntando, ao fazer uma abordagem como esses casos, que nós estávamos se referindo, aqueles casos, né, de bebês reborns dentro da igreja, ela perguntou, agir como se estivesse lidando com um louco ou com um doente? Gente, se for partindo dessas opções, trate como a um adoecimento, não com loucura, né? Porque loucura de um pouco todos nós temos, né? Porque o conceito de loucura é muito vasto, né? Isso aí daria um outro encontro para a gente considerar muitas coisas, inclusive na história da loucura. Mas olhe para essa pessoa, imagina, gente, né? Vamos supor, esquece o bebê. Imagina uma pessoa que você vai visitar uma pessoa, uma irmã da igreja, uma amiga sua, e aí, enquanto você está sentado lá para fazer um café, você está vendo que ela está conversando
Está conversando mesmo, não está só falando, não. Tá conversando. Aí você, fulano, você está conversando com quem? Eu estou conversando com um gato. Como assim conversando com um gato? O gato está te escutando, mas ele não está entendendo o que você está dizendo. Ele não tem razão, ele tem sentimento, ele tem inteligência, mas ele não tem razão. Ele não vai processar o que você está dizendo. Você vai responder, o gato vai responder, vai levantar seu dedinho assim, ó, é isso aí. Entende? Então, imagina, a pessoa conversando com um gato. É a mesma coisa do boneco. A pessoa conversando, sei lá, com o espelho, conversando com qualquer coisa inanimada, coisa que não corresponde. Porque uma vez que a pessoa se relaciona com um boneco, ela tem uma correspondência imaginária. Porque ela está tentando dar vida àquilo que não tem vida. Então, ela está supondo que aquilo tem vida. Então, vou me relacionar com aquilo que eu acredito que tem vida. Portanto, eu acredito que há uma relação. Mas é uma correspondência imaginária. Então, olhe para essa pessoa e veja. É diferente, gente, tá? É diferente de você ver uma criança com um boneco desse. A criança tem essa questão fantasiosa, que ela revela o próprio desejo pelo cuidado, está aprendendo a cuidar, isso é legal. Quem sabe disso? Está na história, né? Mas você vê um adulto com um boneco desse, tratando como fosse criança, gente, há um adoecimento ali inevitável. Não tem como olhar de outro jeito, né? Tá bom? Márcio, dá mais uma palhinha aí do curso, né? O link está na descrição, gente, aqui da live. Tem lá o link. Muito bem, meu povo. Você vai falar um pouquinho. Muito bem. Vou dar mais uma oportunidade. Olha só, gente. Tá aí, o Risco colocou aí para vocês aí um folder, né? Como disse para vocês, eu e Érica somos psicólogos, a gente trabalha com família, com casais, com atendimento de adolescentes, jovens e adultos, casais, hoje somente pela internet, mas a gente está começando a desenvolver um trabalho para a internet a fim de alcançar mais gente fora do Rio de Janeiro, porque a gente fez isso muito presencialmente, agora a gente quer alcançar mais gente para poder ajudar mais gente, né, ser bênção na vida de mais pessoas. Então, a gente está desenvolvendo inicialmente um trabalho para casais. Por que você começou por casais? É por onde a família começa. Né? A família começa no casal, e do casal vem o fruto do casamento, que aí são os filhos. Né? Mas hoje, pela definição de família no Código Civil, é o casal. O casal já é uma família, mesmo não tendo filhos. Então, a partir do casal, a gente entende que é investindo nessa relação, a fim de que esses casais tenham saúde, a fim de que esses casais amadureçam, que eles desenvolvam um projeto, que eles caminhem juntos, eles poderão gerar saúde na sua família. Logo, filhos saudáveis. Eu estou falando filhos saudáveis só biologicamente, não. Filhos saudáveis emocionalmente, psicologicamente. Então, nós temos dois grupos, um chamado Papo de Casais, que é só um grupo, a gente bota informação, a gente dá umas orientações, algumas coisinhas, a gente vai compartilhando. Mas está na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, está lá, você vai ver lá, Pensando a Vida 2. O que é isso? Isso é um grupo que nós criamos de pessoas interessadas em fazer o nosso curso de casais. É um curso para casais, para noivos, namorados, pessoas que têm relacionamento sério, que estejam interessados no tema. Inclusive pessoas que gostariam de trabalhar com casais, de ajudar casais nas igrejas. Poderão fazer o curso para adquirir conhecimento para ajudar outras pessoas. Mais para frente vai vir um curso de aconselhamento aí, em breve. Então, se você tem interesse, se você conhece alguém que tem interesse em fazer o curso que precisa, clica aí no link, você automaticamente será jogado para esse grupo de interesse quando nós abrirmos as inscrições, que a gente vai abrir agora, possivelmente dia 6 de junho. Esse pessoal que está no grupo serão as pessoas que receberão primeiramente o link de inscrição, porque tem vagas limitadas. Se as vagas fecharem, eu nem abro para fora, mas eu só vou abrir para fora depois que eu abrir para vocês. Então, se você quer, né, a gente tem aquela expressão, você tem que correr atrás, não corra atrás. Quem corre atrás chega em segundo lugar, corra na frente para chegar primeiro. Né? Então, entra aí, clica, compartilha com seus amigos, coloca nas suas redes sociais, no Casais na Igreja, enfim, ajude a compartilhar para que pessoas sejam abençoadas. É um curso com diferencial, a gente já faz isso há 18 anos, gente. O curso tem mais de 12 anos, a gente trabalha mais de 18 anos com casais, mas o curso tem 12 anos. E passaram por nós já mais de 1.500 casais. Então, para você ver a profundidade e a relevância do conteúdo, é um conteúdo totalmente diferente, com diferencial grande, que você não vai encontrar nesses cursos aí já formatadinho, quadradinho,
porque a gente não quer enfiar ninguém em quadrado nenhum. A gente quer desenvolver com vocês. Então, é uma experiência única. Muita gente que fez o curso já pediu para refazer, porque sabe a importância, e as pessoas que colocam em prática estão reinando em vida. Então, não perca a oportunidade. Clica aí, entra no grupo, salva o link, compartilha com os amigos, para que a gente possa alcançar mais vidas. Vai, Richard. Márcio, deixa também aí, rede social, também está na descrição do link, o Instagram do Márcio, o Instagram também pode avisar aí da outra rede social, né, do grupo, o espaço. Beleza, então, se vocês quiserem seguir a gente, vou dar 3 Instagram aí para vocês seguirem. Tem o da nossa empresa, que se chama Espaço Encontro PC. Né, @espaco, né, porque não tem esse cedilha, @espaco encontro PSI, PSI, Espaco Encontro PSI, tá? Esse é o da nossa empresa. Tem o meu, que é marciocarvalho.oficial, e tem da minha esposa, que é Érica Carvalho, isso? Érica LF Carvalho, tá? Então, esses 3 podem seguir a gente aí, porque aí novidade vocês vão estar sempre sabendo. Segue, compartilha, para que você seja um canal para que outras pessoas possam ser abençoadas. Vai aí contigo. E está no link da descrição. Na descrição da live tem o grupo, tem o Instagram, tem ali os contatos, né? Para que você possa fazer contato com o Márcio aí, com a Érica, para ser abençoado e ser também um abençoador, né? No tempo que a gente vive, onde nós temos visto esse adoecimento, né? É importante, então, nós estarmos cada vez mais preparados para as coisas que virão, que não vai parar por aí. Márcio, eu queria falar com você que está assistindo a gente, né? Se você tiver alguma pergunta, coloque aí, para que você possa aproveitar esse tempo de qualidade aqui com o Márcio. Eu tenho uma última pergunta, Márcio. Como a cultura e os valores sociais influenciam na aceitação ou rejeição do uso do reborn? Boa pergunta. Na cultura do lar, né? Na cultura, como você disse, que nós somos criados, o que pode facilitar ou rejeitar essa situação, esse apego ou não? Você vê algum fato, alguma coisa? Bom, partindo do princípio, né, eu vou citar algumas coisas aqui em uma sequência, eu vou fazer a consideração do que você está falando aqui. O que leva uma pessoa a ter um bebê? Lembra que eu falei o desejo de conexão, de pertencimento, de se apegar a alguém, porque é uma necessidade inata em nós? Isso é uma ideia. Uma outra ideia é passar a ideia de conforto, de carinho, de cuidado, de tranquilidade, de uma relação assim. Para outros, vai se relacionar com o bebê como um sentido de vida. Eu estou cuidando de alguém. Eu estou ajudando a dar continuidade na vida de alguém, de sobrevivência. Claro que quando você faz isso, você está falando, você imagina que esse bebê vai estar lá no futuro saudável, que ele vai estar lá na frente realizando. Então, pessoas vão usar esse bebê como um sentido de vida. Perdeu, está vendo as suas perdas, precisa de um sentido. Então, às vezes, vai cuidar do bebê como se tivesse, não só em substituição, às vezes, o filho que perdeu, o filho que quis ter e nunca teve, mas agora como algo que a motive todo dia a cuidar. E aí você vê que, naturalmente, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão ter preocupações excessivas, cuidados excessivos com o bebê. Vai dar alimento, vai dar comida, vai botar a criança para dormir, vai querer levar no médico. Entende? Ou seja, manter uma relação, de fato, como se fosse uma criança. O que eu tenho que fazer uma criança? Tem que levar no médico? Eu não tenho que cuidar? Eu não tenho que trocar roupa? Tem que botar para dormir? Tem que botar aqui para rotar? Vai se relacionar dessa forma né? Lembrando que é uma relação imaginária, né? A gente falou que é também uma necessidade de evitar solidão. Então, agora tentando responder a tua pergunta, culturalmente, o que a gente está vendo numa sociedade? Sejam honestos com você.
Olha quanta coisa nova que não tem nada de natural que já está normal. Entende? Já está normalizado e normatizado até pela própria lei. Então, em que cultura isso será questionável? Naquela cultura familiar onde, naquela família, ainda há valores que regem, valores coerentes, valores saudáveis, que ajudam as pessoas a fazerem uma análise, uma reflexão daquilo que está diante de ti. Porque como as pessoas não querem pensar, que pensar dá trabalho, né? Meu pai dizia que pensar parece que dói. Se as pessoas pensassem, viriam gemendo, por isso que elas não pensam. Elas só reproduzem. Então, nessa sociedade do vale tudo, em nome do amor, em nome do bem-estar, as pessoas vão criando suas verdades. Só que as verdades de um vai encontrando com a verdade do outro e vai começando a criar um pequeno grupo que estabelece essa verdade como uma coisa natural. E a gente vai escutar, mesmo adoecendo, mas pô, a pessoa está manifestando o seu amor. É o que a gente chama na psicologia de justificar. Você está justificando, você está racionalizando aquilo. Então a pessoa vai dizer assim, poxa, o boneco não é de verdade, mas é a forma que ela está conseguindo expressar o seu amor. Entende? Porque isso vai se tornando cada vez mais normal. Vai se tornando cada vez mais comum. E o comum vai se ampliando de tal maneira que vai ser visto como algo normal. E não é, porque não é natural. Lembra, toda a cultura, Richard, ela começa de um hábito. O hábito gera um costume. Um costume gera uma crença. A crença estabelece uma cultura. Então, se lá atrás as pessoas começam a ter o hábito de começar a se relacionar, vai virar um costume. Eu me acostumei a me relacionar, daqui a pouquinho o outro se acostuma mesmo. Olha só, né? O hábito virou um costume, que vira um costume de muitos, porque as pessoas vão se identificar, né? Que elas são atraídas por isso. As pessoas vão se identificar se fulano está fazendo isso, então, porque acho que é certo. Eu não estou fazendo sozinho, eu não sou louco. E aí vai gerar uma crença, ou seja, as pessoas vão começar a acreditar que esse tipo de relacionamento não é só possível, mas ele é benéfico. Tirando a questão terapêutica, mesmo que seja no nível de adoecimento, as pessoas vão poder, por exemplo, dizer, fulano, a gente sabe que o boneco não é uma criança, mas pelo menos a pessoa está vivendo, a pessoa está expressando o seu amor por aquilo. E aí vai gerar essa nova cultura. Então, cada vez mais, a cultura é do autoadoecimento mesmo. É só olhar para a sociedade que ela está produzindo. É só olhar para ver o que está acontecendo. Vai retroalimentando. Sim, cada vez mais que se distancia da verdade, se aproxima da mentira que vira verdade. Por isso que está invertida. A mentira virou verdade, a verdade virou mentira. Então, só que a verdade de poucos virou a verdade, está se normalizando e normatizando como a verdade de muitos. E aí, ainda arrisco dizer que daqui a algum tempo, isso poderá chegar lá no tribunal para virar alguma lei. Como você não pode se manifestar contra algumas coisas que a gente já vê errado na sociedade, você também não vai poder chegar para aquela pessoa e dizer para ela que aquele bebê não é bebê. É só esperar o tempo. Entende? É isso aí. Gente, você que está aqui, eu vou passar um vídeo agora, mas para falar de um outro assunto, antes da gente ouvir aí as considerações finais do Márcio, só a termo de curiosidade, dá uma olhada nesse vídeo aí. 1 minuto, tem 50 segundos. Olha aqui como é que se paga na China. Pôs a mão, apareceu ali. Pagando usando a mão? Não precisa nem andar com o celular mais, não. Com cartão, nada. Só eu e minha mão e o chip que eles te implantaram aí, né? Tá aqui, não posso mostrar. Eu tô dentro da China e fui pagar um tênis. Aí eu dei meu cartão de crédito. Ela me olhou com uma cara e falou, mano, o que é isso, velho? Ela deu até risadinha. Ele quer pagar com cartão de crédito. Eu falei, eu quero. Não aceita cartão de crédito. Não aceita mais? Não. Eles estão pagando com o olho e com a mão. Caramba. Porque você vai no banco, você planta um chipzinho minúsculo, e aí a galera do meu lado pagando na conta faz assim, pli, 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 pli. Ou senão ela lê o teu olho. Que loucura. Assim,
É assustador o que esses caras estão do nível de tecnologia na frente. Assim, a experiência num ponto de venda, ela está cada vez mais, não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mais dinâmica e mais autônoma. Então, eu tenho também um grupo, né, de interesse para quem quer estudar Apocalipse. E eu não sei quantos sabem, mas a gente teve aqui em São Paulo, Márcio, não sei se você acompanhou, cada um que fosse lá doar a sua imagem de retina ganhava, se eu não estou enganado, R$700. Então eu vi na reportagem famílias inteiras, né? Você imagina, só você multiplicar 7 vezes 5, 35. Então ia a mulher, 3.500 assim na mão, para doar. Ele doava entre aspas, né? Ele estava doando e a partir dali tudo aquilo pertence àquela empresa. Por que eles estavam comprando algo tão que aos nossos olhos não seriam nada demais, que a íris, né? Para quem não sabe, a íris é a impressão digital mais poderosa, nada se compara, a digital não se compara, né? E que você vê na reportagem. Então, aquele que quiser ter acesso ao grupo para estudar, vou fazer no Zoom um encontro com ele, está na descrição aí também, coloquei aqui no comentário, para que a gente possa estudar juntos o livro de Apocalipse, que fala lá em Apocalipse capítulo 13 sobre a marca na mão, né? A marca na mão. Esse livro tem 2.000 anos, e será que então isso é ou não é baseado ali em Apocalipse? Fica aí a questão. Mas voltando aos bebês reborns, Márcio, queria pedir primeiro muito obrigado, né? Você que está aqui, você que já passou, que vai assistir depois, e agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco nessa live tão especial, né, para falar de bebês reborns. Ele não é para discutir apenas porque está sendo dito, mas é para abrir esse espaço para refletirmos sobre saúde emocional, sobre luto, sobre afeto, sobre as diferentes formas de expressar cuidado, inclusive de forma correta ou de forma errada. Quero agradecer demais ao Márcio, né, que está aqui até esse horário para contribuir com o seu olhar, olhar não apenas de cristão, de pai, de marido, mas também o seu olhar como psicólogo sobre esse universo que a gente está vivendo tão difícil. Agradeço você aí, a Érica também, que acabou de colocar aqui o encontro foi show. Obrigado de verdade a você, Márcia, e a Érica, mas eu queria pedir que você deixasse as suas considerações finais. Alguém, Márcio, que porventura está pensando em comprar, ou já comprou, ele pode lidar com isso. Você aconselharia, Márcio, alguém a comprar, um parente seu? Queria que você esclarecesse, né? Quem vai assistir agora, quem vai assistir depois. De repente está na dúvida, né? Mas quer comprar, acha que é bom dar para o filho, ou dar para alguém que tenha lutado. Qual seria um conselho agora para uma pessoa, né? Bom, gente, partindo do princípio que tudo que existe sempre tem duas possibilidades. A gente utilizá-la para o bem ou para produzir o mal. Algum problema de você que tem condições de dar uma boneca assim para sua filha, que é uma criança? Não, uma boneca. Só que é uma boneca mais bonitinha, que só parece. Então, se você fizer isso, ajude ela a entender que é só uma boneca. Não deixe com que ela se relacione com a boneca acreditando em, de fato, que é uma pessoa. Né? Agora, geralmente o problema não está na criança, o problema está no adulto que faz isso. A pergunta é, você quer o boneco para quê? Que função esse boneco tem? Poxa, eu acho bonito. Às vezes aquela pessoa, né, aquela mulher que sempre quis ter uma boneca quando criança, nunca teve, e agora tem condições, ela vai comprar um boneco por comprar, para matar esse desejo lá de trás. Nenhum problema. A questão é qual é a representatividade que esse boneco tem na sua vida. Qual é a função dele? Que tipo de relação você quer ter com esse boneco? Então, a partir do momento em que essa relação passa a ser uma relação como se esse boneco, de fato, fosse humano, aí nós temos um problema. Porque você vê, por exemplo, pessoas que fazem festa para o boneco.
festa de aniversário. Imagina aí, Richard, queria te convidar para a festa do meu filho. Ué, mas filho? Você tem filho? Tem um filho, sim. Aí você chegasse lá na festa, parabéns para você. Aí quando você fosse lá, aí eu levantasse meu filho assim para todo mundo olhasse e visse o que é um boneco. Que loucura, gente. É isso aí. Faz chá de bebê, né? Para ter enxoval de criança. Passeio na rua, no shopping, viagem, como se estivesse levando a criança. Tem cadeirinha no carro e tudo para a criança. Então, gente, se por acaso alguém, né, é uma orientação, se alguém que está aí assistindo tem desejo de comprar, pense qual é a função que isso tem na sua vida. Você está tentando substituir o quê? Busque ajuda. Porque por mais que amenize alguma dor, está gerando um nível de adoecimento, um distanciamento da realidade que não vai mudar a sua realidade. E aí você cada vez mais vai ter que mudar a sua realidade para suportar a realidade anterior. É igual a mentira. A gente precisa sempre contar uma mentira maior para justificar a mentira anterior, vai adoecendo cada vez mais. Então, dependendo do motivo que leva você a comprar a boneca, pode ser saudável, pode te adoecer. É só uma questão de escolha, né? Todos nós temos direito à saúde, como temos direito a adoecer. Só que faça a escolha pelo melhor, né? Então, você que caminha com valores cristãos, entenda que é o mundo que a gente está vivendo mesmo. O mundo está adoecido, está caminhando para o buraco mesmo. Cada vez mais distante de Deus, próximo de si mesmo. E não há nenhum castigo que o homem possa produzir maior do que deixá-lo entregue a si mesmo. Então, só fique atento, né? Fique atento para que na sua casa, na sua família, esse adoecimento não chegue, porque cada um vai fazer a sua escolha. Obrigado, gente, aí pela oportunidade, obrigado por estar com vocês, espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Se precisar do nosso contato, aí você já tem aí as redes sociais, entra lá no direct, manda alguma coisa, ou entra lá no nosso grupo aí do Pensando a Vida 2, se você tem interesse de fazer o curso de casais, pode também mandar uma mensagem ali, e será um prazer estar com vocês. Não perca a oportunidade, são poucas vagas. Quem fez, quer fazer de novo. Quem não fez e não fizer, vai perder a bênção. Então, fica ligado aí, ó. Tá bom, gente? Obrigado aí, fica com Deus. Povo lindo de Jesus, Deus abençoe a vida de todos. Márcio, muito obrigado. Fica na paz, Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente.